Previdência em Foco. Tudo sobre direito previdenciário e trabalhista. Com a doutora Juliane Penteado. Você por dentro dos seus direitos e deveres. E a Previdência em Foco vem com Previdência em Foco vem com a doutora Juliane Penteado. Muito boa tarde, doutora, tudo bem? Muito boa tarde, Og. Boa tarde a todas que estão nos ouvindo agora. Vamos falar da alteração nas regras do auxílio doença, doutor. O que o INSS mudou as regras, né, do auxílio recentemente, mas o que mudou na prática, exatamente? Sim, houve uma alteração nas regras para melhor. Entendemos que ela teve um aumento, principalmente na quantidade de dias para esse prazo de auxílio doença, né? Que hoje é chamado auxílio por incapacidade temporária. Mas a principal mudança efetivamente é essa, o prazo máximo. Então, ele sem a perícia presencial, que seria aquele pedido que você faz pelo AtestMed, que é o sistema diretamente com documentos. Então, esse benefício vai ser analisado apenas com os documentos médicos e aí sim ele aumenta de 60 para 90 dias, ou seja, o que antes a pessoa só poderia ficar no máximo 60 dias afastado pela documentação do AtestMed, agora ele passa para até 90 dias, desde que feito por este sistema, que é o AtestMed, analisado com documentos médicos enviados pelo segurado. E o que é especificamente esse AtestMed, doutora? E quando é que ele pode ser utilizado? Esse sistema, ele foi criado tem pouco mais de 1 ano, 2 anos, nem isso. Ele é um sistema que permite solicitar o auxílio doença diretamente pelo meu INSS, enviando apenas documentos que são atestados, os exames médicos, que faz-se tudo pela internet, e essa pessoa, ela não precisa passar inicialmente por uma perícia presencial. Então, quando se tratam de situações mais simples, por exemplo, às vezes uma questão meramente ortopédica, uma questão que tenha realmente uma incapacidade claramente temporária na documentação, você consegue facilmente fazer esse pedido. Assim facilita também não precisar um agendamento de uma perícia médica, que é isso que às vezes acaba atrasando a concessão do benefício, né? Porque até fazer a perícia às vezes demora. Então o AtestMed, ele facilita essa inclusão do benefício por incapacidade para o segurado. O INSS, ele tem a obrigação de conceder exatamente esse tempo de afastamento que foi indicado pelo médico, doutora? Não, o INSS ele pode conceder um período diferente do que foi indicado. Ele pode contestar, por exemplo, ele pode contestar ou pode ser menor ou maior? Nesse momento não, por exemplo, se ele pediu, vamos supor, o que a gente orienta é que a pessoa sempre agora peça 90 dias. Então, quando for conversar com o médico, faça o pedido máximo, né, de 90 dias, colocar lá no atestado. Se o INSS conceder menos tempo que isso, você vai receber aquele menos tempo que foi a concessão do INSS, tá? Agora, se ele pode também até conceder para mais, mas eu nunca vi o contrário, né? O INSS conceder mais tempo do que o médico solicitou. Mas o que vai levar em consideração isso é a documentação mesmo. Essa decisão vai levar em consideração esses documentos e o histórico do segurado, para que o prazo máximo seja utilizado. E quais são os documentos que são obrigatórios, né, para pedir o auxílio-doença pelo AtestMed? Esse atestado médico, ele tem alguns critérios obrigatórios que precisam constar. Então, a gente sempre orienta primeiro, quando o médico tiver letras, quando ele escrever à mão, se for possível, pedir para o médico fazer isso digitado, porque vai ficar mais claro, né? Então, a identificação do segurado, que é o nome completo, a data de emissão do documento, então aquele atestado tem que ter a data, é muito comum o médico esquecer de colocar, e isso aí vai impedir o reconhecimento do benefício. O tempo estimado de afastamento, como eu disse, tem que ter os 90 dias, o diagnóstico com o CID da doença, né? A assinatura do profissional de saúde com o número do registro no conselho. Então, isso precisa ter o nome, inclusive o nome do médico, né? Geralmente tem o carimbo, né? Se ele não tiver, se não for digitado, porque tem que ter o nome completo, o número do registro e a assinatura.
Uma coisa não anula a outra. Então, todos esses critérios, esses requisitos, eles devem constar no atestado. Além disso, exames médicos que a pessoa tenha realizado, relatórios médicos mais detalhados, receitas, prontuários, tudo isso pode sim ser anexado no sistema do Ateste Med, que pode facilitar aí e reduzir um risco de indeferimento desse pedido. Bom, é um prazo de 90 dias, pelo menos, que a pessoa tem para receber esse auxílio-doença, né? Mais ou menos isso. E passado esse prazo, por exemplo, se a pessoa não tiver recuperada após esse prazo de 90 dias, tem que entrar com processo de novo? O que pode ser feito? Essa é a outra novidade que foi incluída agora nessas novas regras. Então, além de aumentar de 60 para 90 dias o prazo máximo, agora também pode ser feito o pedido de prorrogação do benefício. Então, como que funciona? Vamos supor que a pessoa solicitou o benefício hoje, dia 30 de março, né? Então, ela vai ter 90 dias. Vamos supor que foram dados 80 dias, 90 dias. Aí vai ser abril, maio, junho. Quando tiver 15 dias antes de encerrar, 15 dias antes de encerrar o benefício dele, ele poderá pedir uma nova avaliação, um novo benefício, pedir a prorrogação do benefício 15 dias antes do encerramento. Se o peritos, o INSS, acharem necessário, eles podem até pedir uma nova avaliação por presencial ou por telemedicina, tá? Mas se houver negativa, somente se houver a negativa, aí sim pode-se apresentar um recurso administrativo ou judicializar o requerimento através da justiça aí, buscar o pedido consequente dessa incapacidade. Tá. Tem uma idade mínima para pedir o auxílio-doença, não, doutora? Como? Tem uma idade mínima? Por exemplo, a pessoa está lá, não tem idade mínima. Desde que ele seja segurado, né? Sim, porque já esteja contribuindo. A idade mínima vai ser daquela pessoa que tenha uma atividade remunerada e esteja segurado da Previdência, e se for um segurado facultativo, aí ele teria que ter acima de 16 anos de idade, contribuindo, né? Pagando a contribuição mensal. Tá ótimo. Bom, quem quiser mais informações da doutora Juliane Penteado, pode acessar lá o Instagram dela, que é Juliane Penteado Prev, né? @Juliane Penteado Prev. A doutora vai ter o maior prazer em esclarecer as dúvidas aí dos nossos ouvintes. Doutora Juliane, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Uma boa semana para você. Até a próxima segunda-feira. Muito obrigada, Og. Eu que agradeço. Um abraço a todas e todos e até mais. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Previdência em Foco. Tudo sobre direito previdenciário e trabalhista. Com a doutora Juliane Penteado. Você por dentro dos seus direitos e deveres.